vidas passadas são uma realidade? Basicamente, é um alerta e apenas diz: a realidade é mais complicada do que você pensava. O que é uma reativação de trauma quando as pessoas se sentem desencadeadas? É apenas medo. Então aqui está a pergunta que todo mundo quer saber. Como você muda quem você é? Há algo profundo dentro de você que diz: eu quero ser diferente. Eu quero não ser reativo, não ficar com raiva, não me aborrecer, nem mesmo ficar estressado. Esta é talvez uma das clarificações mais importantes em termos de percepção extrasensorial, que eu acho que existe. Aprender coisas paranormais é um exercício que você faz para ajudar a desenvolver seu lado intuitivo. Mas esse lado intuitivo te abre para se tornar amor. Te abre para mais informações, mais escolhas, um espaço de decisão maior. E de repente você se vê como parte de algo muito maior do que você. A lógica requer muita informação. Na maioria das vezes, você não tem tanta informação. Eu costumo viver minha vida a partir da minha intuição. Quando eu me sento e digamos que eu conheço vocês dois, eu entro, conheço vocês dois, bem, eu imediatamente recebo informações sobre ambos. O que você viu? Este vídeo tem o intuito de transformar a sua vida através da expansão da sua consciência. Sucesso fora da curva. Hoje é a parte 2, com Thomas Campbell, físico e autor de My Big Toe, sua teoria de tudo. Se você não ouviu o primeiro episódio, você não pode ouvir o segundo, sem voltar e ouvir o primeiro. Quer dizer, Você poderia. você poderia ouvir. Você poderia. Ele se sustenta por si só, mas há tanta informação boa na parte 1. Sim. Hoje vamos falar sobre meditação, dicas práticas de meditação, porque batidas binaurais e uma certa frequência específica podem ajudá-lo a entrar em meditação. Também vamos falar sobre trauma, medo, processamento intelectual que fazemos que pode substituir o senso intuitivo que precisamos ter para viver. Também vamos falar sobre algumas coisas paranormais, vidas passadas, e também maneiras de abordar sua vida com uma abertura para entender que há um número infinito de possibilidades que você já viveu e que poderia viver, e você tem a chance de experimentar os dados de todas elas. Uma das melhores explicações de como o medo realmente cria a coisa da qual temos medo. Estou extremamente animado para mergulhar na segunda parte deste episódio. Sem mais delongas, aqui está Thomas Campbell de volta à análise. Então, alguns dos movimentos que temos visto, e você os viu em sua vida, e sabe, estamos vendo meio que um ressurgimento disso, é uma forte ênfase em experiências transcendentais. E em muitos casos, as pessoas estão usando drogas para chegar lá. E você sabe, Timothy Leary tinha uma plataforma inteira, sabe, sobre isso. A noção de que, sabe, pessoas que têm uma consciência avançada, pessoas que estão em contato com algo maior do que elas mesmas, pessoas que têm uma experiência de que Deus é amor, ou que somos todos certo? O que, você sabe, há drogas que podem induzir esses estados, por assim dizer. Para algumas pessoas, isso é um caminho para lá. Qual é a sua interpretação em termos de usar isso como uma ferramenta para acessar essa consciência? Eu acho que é o caminho errado a seguir. Eu acho que não é. Pode ser útil nas bordas, mas não é o prato principal, ok? E a razão pela qual eu digo isso é que tudo o que as drogas permitem que uma pessoa faça, você pode fazer sem as drogas. Nenhum deles requer drogas. Agora, se você aprender a fazer isso por conta própria, você entende o que obtém. Você sabe o que obtém. Você é parte do que está se conectando. Você entende todas as conexões. Quando você é lançado no não físico, sabe, com um foguete de drogas, você sabe, e então você cai do outro lado. Bem, caramba, isso foi incrível. Eram cores lindas, e isso e aquilo. E eu era um com tudo, e sim, isso foi realmente ótimo. Mas isso não ajuda você a crescer. Realmente não ajuda você a crescer. Você ainda é a mesma pessoa. Agora, ok, suas crenças mudaram. Crenças não são a questão. Você tem que mudar quem você é. Você tem que se tornar mais gentil. Não é que você haja de forma gentil.
Agora, talvez isso faça muitas pessoas agirem melhor. Oh, sim, eles dizem, sabe? É tudo sobre amor. Ok, vou agir melhor. Vê aquela senhora idosa? Vou ajudá-la a atravessar a rua. Esse não é o ponto. Não é agir de forma gentil, que é valioso. É ser gentil, que é valioso. E isso só acontece se você mudar quem você é. Tomar uma droga não ajuda você a mudar quem você é. Pode lhe dar uma visão mais ampla, mas é uma visão mais ampla, na qual você pode acreditar, mas não é realmente sua experiência. Você não a possui. Isso é, você não aprende com isso como aprende quando faz organicamente por si mesmo. Então, você tem que fazer mudanças para fazer essas coisas, e é um processo de mudança, como todas as coisas paranormais. As coisas paranormais não são importantes por si mesmas, e qualquer pessoa que faz coisas paranormais, eventualmente, supera isso. Você não faz mais isso. Você desiste, você para com isso porque percebe que tudo está exatamente como deveria estar. É um processo. Aprender coisas paranormais é um exercício, pelo qual você passa para ajudar a desenvolver seu lado intuitivo. Mas esse lado intuitivo o abre para se tornar amor. O abre para mais informações, mais escolhas, um espaço de decisão maior, e, de repente, você se vê como parte de algo muito maior do que você. E esse algo é inteligente, está ciente, é real, e você pode se conectar a ele, mas se você não desenvolver esse lado intuitivo, então é tudo teoria. Oh, sim, eu deveria fazer isso. Eu deveria rezar 6 vezes ao dia. Eu deveria... Seja o que for, é apenas... É seguir os movimentos. E você é explodido em um foguete de drogas. E é a mesma coisa. Você está tomando a pílula, mas não está realmente assumindo a experiência. Você está apenas tendo a experiência. Então é como andar em uma montanha-russa. E você diz, uau, isso foi ótimo, vamos fazer de novo. Mas isso não muda realmente quem você é. É uma experiência de pico na sua vida. Você sempre se lembrará daquela montanha-russa com seus 10 loopings, mas isso não te mudou realmente. Então, é assim que a droga é. Ela não muda realmente as pessoas. E eu notei que faz algo que não é tão bom com as pessoas. Faz com que se sintam mais espirituais e que tenham uma compreensão mais profunda. Eu apertei a mão de Deus e estive lá e senti que era um com toda a existência. E, sim, eu entendi isso agora. Estou muito melhor. E eles começam a pensar que ganharam espiritualmente por causa da experiência, mas a experiência não faz você ser espiritual. Isso tem que mudar quem você é em um nível fundamental. Então aqui está a pergunta que todos querem saber. Como você muda quem você é? Bem, existem alguns processos que ajudam, mas o principal é que você realmente tem que querer. Agora, muitas pessoas dizem, sim, eu adoraria crescer e adoraria mudar. Vou ajudar a velhinha a atravessar a rua. Mas, novamente, eles estão agindo a partir do intelecto. Eles estão tentando ser adultos, ok? É como crianças de 12 anos, certo? Elas estão realmente se esforçando muito para serem adultas, mas não são adultas. Elas têm que mudar quem são para crescer. Bem, é da mesma forma. Então, a coisa mais importante é que você realmente queira. E isso parece bem fácil, mas não é. Querer realmente significa que há algo profundo dentro de você que diz, eu quero ser diferente. Eu quero não ser reativo, não ficar com raiva, não me aborrecer, nem mesmo ficar estressado. Eu quero não. Se alguém me insultar, eu quero não revidar. Eu quero não fazer nenhuma dessas coisas. Eu só quero ser amor e cuidado pelas pessoas. Então, se alguém for rude comigo, bem, puxa, talvez eu possa ajudá-los a ver isso de uma perspectiva diferente, em vez de reagir e ficar com raiva. Eu preciso me livrar do meu ego. Eu preciso me livrar das minhas crenças. Eu preciso me livrar do meu medo. E se você realmente quiser fazer isso, então acontecerá, porque sua intenção modificará a probabilidade futura. E você se tornará isso, mas você tem que querer fazer isso seriamente. Agora, se tudo o que você quer é parecer melhor, então não vai ajudar.
Você pode fazer todas essas coisas, mas não se trata de fazer. Trata-se de ser, e ser só pode ser alcançado se você tiver um desejo realmente sério de mudar quem você é. Você se vê como o problema. Você assume a responsabilidade por quem você é. Vê. Você não pode dizer, o George me deixou com raiva. Ele me deixou tão irritado. Bem, o George não te deixou com raiva. Você escolheu ficar com raiva. Havia algum medo em você que, quando George disse aquilo, desencadeou esse medo. E você surge e fica com raiva. Assuma a responsabilidade por isso. Não culpe o George. Então, quando você assume a responsabilidade por quem você é, assume a responsabilidade pelo seu medo e seu ego, e você quer mudar, você mudará, porque automaticamente fará aquelas coisas que precisa fazer para mudar. Você começará a procurar, dizendo, quais são os meus medos? Sabe, o que é que me desencadeia? Por que eu fico chateado? Por que me sinto estressado? E você encontrará e dirá, eu me sinto meio insignificante. Sinto que não estou realmente fazendo o melhor que posso. Sinto que não ajudei pessoas o suficiente, ou estou me sentindo inseguro, e por causa dessa insegurança, alguém menciona algo sobre eu ter feito algo errado. Eu fico com raiva, porque isso desencadeia a insegurança que eu tenho. Então agora, vou ter que trabalhar nisso. Quando alguém me disser que estou fazendo algo errado, não vou reagir dessa forma. E não vou ser assim. Mas o primeiro passo é não reagir dessa forma. Passo 1, intelectual. Você tem que fazer isso primeiro porque precisa estar ciente disso. Esteja ciente das mudanças que precisa fazer. Isso é intelecto. Mas então, você tem que realmente ser isso. Não apenas fingir e não apenas agir, mas ser isso. E se você realmente quiser fazer isso, você vai mudar. Você simplesmente começará a mudar e esses medos começarão a desaparecer e você se sentirá mais leve. Você se sentirá melhor. Seus níveis de estresse vão diminuir e você será mais saudável. E em vez de comer uma caixa de chocolates, você vai querer comer, uma caixa de espinafre. Porque seu corpo está dizendo que é isso que... Seu metabolismo e sua fisiologia realmente muda com essas coisas. Isso realmente muda. Com essas coisas, sim. E todo o seu interesse no que você quer fazer e no que você passa seu tempo fazendo, vai mudar. Mas isso muda de dentro para fora à medida que você cresce. E uma vez que você começa, você não perceberá isso no início. Mas a maneira como você vê se está crescendo ou não é por duas coisas. Uma, você olha para trás, diz, onde eu estava, nos últimos 5 anos? Como estou? Estou do mesmo jeito. E se você está do mesmo jeito, então você não tem crescido. Geralmente as pessoas olhando para trás dizem, uau, eu era assim? Sim, eu me lembro disso. Eu ficava com raiva, eu ficava chateado, eu estava sempre em conflito com meus colegas de trabalho e agora não estou. Então você verá isso olhando para trás. À medida que acontece, você mal percebe, porque acontece em pequenos incrementos todos os dias. No entanto, é que a maioria das pessoas precisa de um pouco mais de ajuda. Elas precisam de um pouco de estrutura. Elas precisam de um pouco de apoio. A maneira como você descreve entrar em contato com a consciência faz sentido que um programa para desenvolver sua consciência deva naturalmente começar com encontrar e se familiarizar com essa consciência. Então, uma das coisas que você menciona é a meditação. É quase universalmente prescrita como o primeiro passo, a porta de entrada para entender e explorar a consciência, bem como para alcançar o crescimento espiritual. Então, você se deparou com a meditação e meio que por acaso você foi apresentado aí à meditação transcendental, que aqui em Los Angeles é um negócio muito, muito grande. Você paga muito dinheiro para obter seu mantra. E eu fiquei realmente inspirado, porque ontem à noite, e você tem realmente o que eu amo sobre o seu livro você começa dizendo, vou fazer muitas digressões, mas você as indica muito claramente, e eu aprecio isso. Assim, você sempre volta ao ponto, mas você faz uma grande, e eu não quero chamar de digressão, você nos leva em uma grande excursão para entender um dos mais. Maneiras básicas e a forma como você, literalmente, na sua primeira experiência, foi apresentado a uma habilidade de examinar sua própria consciência. E eu fiquei inspirado. E ontem à noite, eu sempre ficava preso na ideia de que você tem que conseguir um mantra e tem que pagar o dinheiro e a coisa.
E você tem que, tipo, se comprometer com 4 sessões e eles continuam te mandando mensagens e, tipo, parece estranho. E então você literalmente disse, aqui estão algumas opções de mantras. Escolha um. Então eu escolhi um. E eu fiz isso. Eu coloquei um cronômetro para 20 minutos e tive o período mais longo de sono que tive em, tipo, uma quantidade ridícula de tempo. E sim, pode ser coincidência, mas vou continuar fazendo isso. E quando acordei esta manhã, a primeira coisa que fiz foi colocar um cronômetro para 20 minutos e sentei. Então, uma das coisas sobre as quais você fala e você entra na ciência disso. Mas eu me pergunto se você pode falar sobre o que é entrar nesse espaço. Você falou um pouco antes sobre ter entrado na sua infância e ter tido uma experiência. Isso se enquadraria na categoria de fora do corpo. Agora vamos falar um pouco sobre fora do corpo. O que isso significa? Ok. Qual é o seu nome? OB, você chama. Sim, OB. Sim, certo. Esse é um nome terrível, porque você não está no seu corpo. Você não é um espírito que vive dentro do seu corpo. Isso é uma coisa antiga, provavelmente do século XIX. Mas você é um pedaço de consciência, então você já está na sua consciência e seu corpo é apenas uma coisa computada. Então, fora do corpo significa que você desligou todos os seus dados sensoriais. É tão simples assim. Então, você não está mais vendo, ouvindo, sentindo, cheirando, provando. Agora, isso não significa que você não possa dizer aqui. Se o telefone tocar, você vai ouvi-lo. Mas você não o processa. Ah, o telefone está tocando? Bem, se você estiver esperando uma ligação realmente importante, então você se levantará e irá atendê-la. Mas se for apenas o telefone tocando e você não estiver esperando nada, você simplesmente o deixa tocar até parar. Se você quiser, pode pensar, estou sentado. Posso sentir a cadeira? Sim, você pode sentir a cadeira embaixo de você, mas você não está processando isso. Você entra no mesmo estado, quando está lendo um bom livro. Quando você se senta e lê um bom livro e está envolvido nele, alguém passa atrás da sua cadeira. Você não percebe. Mesmo se alguém falar com você, pode ser que você não perceba, a menos que falem alto ou se aproximem e toquem em você. Você está naquele espaço com o livro. Agora, entrar nesse estado profundo de meditação é fazer a mesma coisa sem um livro. Você simplesmente não tem o livro, mas está no mesmo estado, onde você não está mais processando seus dados sensoriais. Você pode processá-los. Se for algo intrusivo, você perceberá. Mas, em geral, você não está processando isso. Você não está sentindo as camas, você não está sentindo, você não está ouvindo o tráfego lá fora. Você simplesmente desliga tudo isso. E esse é o que eu chamo de estado de consciência pontual. Esse é o estado que eu disse. Quando você desliga todos os seus dados sensoriais, você é apenas um ponto de consciência flutuando em um vazio negro, não vê nada, não ouve nada, seja o que for. Agora, isso é como o ponto de lançamento. Essa é a plataforma de lançamento. Quando você consegue fazer isso. E às vezes você consegue isso, tipo, eu tive isso literalmente por, tipo, nem mesmo um segundo. E então desaparece. E então desaparece. Com prática, você pode permanecer lá por mais tempo. Agora, há outro método que você pode usar além da meditação. Muitas pessoas têm dificuldade com a meditação, especialmente pessoas que têm, você sabe, transtorno de déficit de atenção. A meditação é algo realmente difícil porque a mente deles está sempre agitada. Então é apenas deixar ir do mundo físico. Esse é o segredo. Você simplesmente deixa ir. Você não deve pensar que se fizer isso uma vez, você não é o tipo de pessoa que pode fazer isso. É como um músculo, precisa ser exercitado. Exatamente, você melhora nisso quanto mais tempo você pratica. Agora, existem algumas ajudas que podem ajudar. Uma delas são os batimentos binaurais. Eu projetei um conjunto completo de batimentos binaurais. São como 30 batimentos binaurais diferentes, com diferentes frequências de base e eu fiz isso no meu cerca de 40 anos, lidando com pessoas, ensinando-as a fazer coisas paranormais, colocando-as no estado. Então eu fiz isso. E ao longo dos anos, os batimentos binaurais são, sim,
Um batimento binaural é quando você coloca 2 tons puros, um em cada ouvido, é um estímulo auditivo. Um estímulo auditivo. Então, o tom puro, número 1, digamos 100 Hz, vai neste ouvido. Outro, digamos 104 Hz, vai naquele ouvido. Agora, eles passam por os caminhos orais, você sabe? Você é uma garota de neurociência. Eles passam pelos caminhos. Eles chegam ao corpo caloso, que é a membrana entre os 2 hemisférios, e se encontram lá. E quando se encontram lá, eles realmente criam uma frequência de batimento. Quando você tem 100 e 104, se você apenas misturasse esses, digamos, eu tivesse um alto-falante aqui e outro aqui, 100 e 104. Você ouviria um batimento de 4 Hz, você está ouvindo a diferença. Você está ouvindo a diferença entre as duas frequências. E um batimento de 4 Hz seria como, isso é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A cada segundo você conta até 4, isso é 4 Hz, é isso que Hertz significa, por segundo. Ok, então eu não quis dizer isso para você. Eu quis dizer que seu público apenas me deixou feliz. Porque eu sou músico. E então, quando eu também gosto de ensinar música para meus filhos, sabe, ele fica tipo, bem, para que serve? E eu digo, você quer ficar metafísico? Você sabe, de qualquer forma você realmente ouve esses batimentos, certo? Não através da sua audição normal, mas eles estão realmente batendo no corpo caloso, onde o centro de integração, a integração, e não está passando por condução óssea ou qualquer outra coisa. Eles fizeram o suficiente, sim, eles fizeram pesquisas suficientes sobre isso para que realmente esteja batendo dentro do cérebro. E isso foi descoberto apenas através de experimentação. Desculpe, apenas neurocientistas. Ao dizer batendo, você está falando sobre a integração da informação elétrica, certo? Mas é a informação elétrica que está chegando a um conjunto de células que percebem que isso está acontecendo ao abrir canais de sódio. É um processo inteiro acontecendo que permite que você perceba um batimento. Um batimento. Certo. De 4 Hz. Certo. É 100 e 104. Se for 100 e 110, você ouvirá. Batimento de 10 Hz. Então, eles descobriram que isso sincroniza a atividade das ondas cerebrais. Então, se a atividade das suas ondas cerebrais geralmente é assim, está em várias frequências diferentes, indo e vindo, dependendo do que está na sua mente. E o que acontece é que então começará a migrar para 4 Hz. Então, mais da sua energia começa a ir para 4 Hz. É isso que eles querem dizer com sincronizar a onda cerebral. 4 Hz. É a básico que você obtém com alguém. É o EEG que você obtém com alguém que é um meditador de longa data. Então você pega um monge fora de sua cela. E eles fizeram esses estudos fora de sua cela e colocam um EEG nele e o deixa meditar. E você verá que sua energia migra para cerca de 4 Hz. Ok, nessa proximidade pode ser 3,85 ou algo assim. Então você está captando isso como impulsos elétricos que podem ser detectados no couro cabeludo para um EEG. Sim, certo. EEG apenas, sim, na sua cabeça. Então, essa ideia de que você pode conduzir as ondas cerebrais para um estado semelhante ao que alguém que medita há 10 anos alcança, bem, como se vê, isso realmente ajuda. Se você colocar esses batimentos binaurais e ouvi-los, descobrirá que entrar no estado de meditação e mantê-lo é muito mais fácil. Você está seguindo os batimentos? Tipo, você está ouvindo eles? Não é ouvi-los. Eles simplesmente funcionam, quer você os ouça ou não. É uma experiência passiva. É uma experiência passiva, sim. Na verdade, se você seguir os batimentos, isso será seu intelecto. E ele estará atrapalhando, fazendo com que a coisa não funcione muito bem. Certo. Você precisa apenas deixar ser, deixar ir. Agora, meus batimentos são muito complexos no sentido de que eu não mantenho a frequência dos batimentos a mesma. Eu os movo por diferentes coisas, por diferentes razões. Eu os faço subir por um tempo muito curto, como 30 segundos. Eu aumento para um baixo alfa apenas para acordar as pessoas, porque muitas pessoas perdem a consciência quando você faz isso. E assim, eu as acordo de vez em quando. E então eu as levo para o delta por cerca de 2,5 segundos, 3 segundos. Meio que as arrasto um pouco para baixo. E então eu volto para 4. E então eu volto para, acho que vou para tipo 1,8. E depois de volta para 4,
e talvez de volta para 2. Então, o que é o 4? Porque há dados, há teta, há... 4 está em torno de θ. Ótimo, esse é o estado θ. Sim, então, de qualquer forma. Então, esses são os batimentos binaurais e eu tenho, sabe, eu os vendo no meu site, mas eu não vendo muito. Eu não estou realmente tentando ganhar dinheiro, estou tentando espalhar as ideias. Então, sabe, você pode comprar um por, não sei, $10 ou $15 ou algo assim, você compra um conjunto completo por 25. Mas, de qualquer forma, então, os batimentos binaurais ajudam como uma ferramenta de treinamento agora, como todas as ferramentas de treinamento, você eventualmente precisa tirar, sabe, o que são as rodinhas de treinamento da bicicleta. As rodinhas de treinamento vão te ajudar a andar de bicicleta porque vão te impedir de cair, assustar e não querer subir de novo. Mas elas não dirigem a bicicleta. Mas, se você realmente quer ser bom em andar de bicicleta, não pode ser bom com as rodinhas de treinamento, tocando a parte de trás dela porque você não conseguirá inclinar e virar e há coisas que você não pode fazer com elas. Isso é o mesmo com os batimentos binaurais. Eles ajudarão o iniciante, que não é bom em meditar, a chegar lá e permanecer lá. Porque esses batimentos binaurais que você ouve durarão, digamos, 50 minutos. Então, por 50 minutos, você está preso nesse estado. Se você apenas deixá-los rodar em sua mente funcionará. Muito bem, para a maioria das pessoas. A hipnose também coloca as pessoas em teta, correto? Sim, porque isso os tira do intelecto. Certo. Qualquer coisa que te tire do intelecto será boa. Então, o intelecto derruba a mente intuitiva. Agora, eventualmente, estamos apenas mudando de assunto, um após o outro, mas eventualmente você aprende que a mente intuitiva e a mente intelectual trabalham juntas e se tornam boas amigas. E a mente intuitiva diz, opa, preciso de um pouco de lógica para isso, e passa para lá. E o intelecto diz, preciso de algumas informações para isso. E ele vai até a mente intuitiva para obter as informações. E eles trabalham juntos como uma equipe. Mas a maioria das pessoas, como em nossa cultura, aprimoramos nossa capacidade intelectual. E trabalhamos nisso. Trabalhamos nisso a vida toda. O lado intuitivo apenas deixamos de lado. Não usamos. Então, está muito desequilibrado. Eles não trabalham como uma equipe. A mente intelectual age como um valentão e a mente intuitiva tenta fazer algo. A mente intelectual intervém e diz, cuidar disso. Você acabou de ouvir seu avô falecido dizer algo? Não, provavelmente não foi isso. Isso foi apenas sua imaginação. É isso que seu intelecto lhe diz e simplesmente interrompe o processo. Por isso é tão importante fazer com que esse intelecto se sente e fique quieto o suficiente para deixar seu intelecto ir. E isso, quero dizer, deixe seu lado intuitivo ir. E esse intelecto quer mandar, quer julgar, quer lhe dizer o que você está fazendo certo ou errado. E as pessoas tendem a recorrer ao intelecto o tempo todo. Eu estive meditando. Estou fazendo isso certo? Isso parece certo? E então, não sei, me desviei da sua pergunta original? Não. Frase é só minha imaginação. É uma das frases mais dolorosas para mim. Sim. Porque nossa imaginação não é o microscópio ou a lupa pela qual olhamos ao redor deste campo de dados que existe para examinar o que está ao nosso redor. Exatamente. Eu te disse que havia outra maneira além da meditação. Essa outra maneira é através da sua imaginação. Você pode pular a meditação completamente e trabalhar com sua imaginação. Mas então você está apenas inventando coisas. Não, você não está. Você não está inventando coisas. E aqui está a diferença. Sua imaginação não é o objetivo, não é o ponto final. Sua imaginação é apenas a plataforma de lançamento. Eu criei algo que chamei de Tom Spark. E Tom Spark é para aquelas pessoas que têm dificuldade em meditar, que simplesmente não conseguem chegar lá. Através da meditação no Tom Spark, o que você faz é imaginar. E o truque é, você imagina alguma história. E a história é melhor se estiver cheia de você ver coisas, ouvir coisas, cheirar coisas, tocar coisas. Ela envolve todos os seus sentidos e é muito envolvente. Esse é o tipo de coisa que você tem que imaginar. Você não está apenas imaginando sentado em um cogumelo. Você tem que imaginar algo que seja muito envolvente. Agora,
essa imaginação, se você apenas se absorver tanto nisso, o que acontecerá é que você realmente vai parar de inventar e a história seguirá por conta própria. Então você está imaginando que está nadando, dirigindo um jet ski, ou seja lá o que você estiver fazendo. E, à medida que você se envolve, percebe que não está mais inventando. Você está tendo uma conversa com um cavalo. E você não está inventando ambas as partes. Você está realmente conversando com um cavalo, e o cavalo está conversando com você, e isso está na sua imaginação. Bem, o que acontece é que eu meio que fiz um acordo com o sistema consciente maior para apoiar a parte do Tom, e você chega lá e você começa, certo? E agora você imagina que está conversando com o cavalo e o cavalo diz olá, um cavalo diria. Mas, quanto mais você se aprofunda nisso, você não está mais inventando todas as partes. Isso simplesmente acontece por conta própria. E você está realmente tendo uma conversa com seu cavalo. E você não está colocando palavras na boca do cavalo, porque o cavalo está dizendo coisas que você nunca teria pensado em dizer. O cavalo começa a lhe contar sobre um problema emocional que você teve desde os 3 anos de idade. Bem, você não está inventando isso. E você conversa com ele. E então é uma abertura. Então, você usa sua imaginação até deixá-la ir. E o sistema consciente maior vai captar essa história. Você e o cavalo, e seja o que for, e a partir daí começar a lhe dar um fluxo de dados que se conecta a isso. Você está como se meditasse. Você está recebendo um fluxo de dados. Você está em sintonia com o que chamamos de experiência fora do corpo. É uma experiência fora do corpo tão válida quanto meditar. Então, isso você sabe, é uma teoria da imaginação. Na psicologia, onde você pega algo que começa como imaginação e está lhe mostrando uma janela para a sua consciência real. Significando não apenas o que você está conscientemente ciente, mas poderia ser, e eu não quero intelectualizar isso, mas você sabe, poderia ser. Nós intelectuais não conseguimos evitar isso, mas é como essas são as coisas que, você sabe, são o inconsciente. Processos que estão acontecendo, que em uma linguagem de teoria de simulação é o programa que foi escrito, e você está simplesmente acessando o programa. Certo. Agora, dê um passo além disso e diga que você é um pedaço de consciência e está recebendo um fluxo de dados do sistema de consciência maior. O sistema está interessado em você crescer. O sistema está interessado em você mudar e se tornar bom, tornar-se amor. E ele vai te fornecer um fluxo de dados. Não é apenas você vagando por suas memórias inconscientes e coisas assim, certo? Você está realmente recebendo um fluxo de dados do sistema de consciência maior LCS, que está te levando através de uma experiência de interação e você vai aprender algo importante com essa experiência. Este cavalo vai te dizer algo que você realmente precisa saber. Veja, não é apenas você vagando por aí nos partes inconscientes da sua mente. Você faz uma conexão assim como faria fora do corpo, assim como faria em meditação, e essa conexão é totalmente real e eficaz. E por que o LCS faz isso bem? À medida que você reduz sua entropia, a entropia do sistema diminui. Então é do interesse próprio dele te ajudar. Quero reiterar esse ponto. Porque isso não ficou totalmente claro para mim e eu estava ouvindo, tentando sentir e meio que entender isso. Mas o que estou ouvindo é que se eu inventar algo, o que eu nunca acredito que estou inventando, se eu passar por esse processo criativo, parte do nosso problema. Se eu passar por esse exercício de imaginação criativa, e é verdade, o problema do mimê, comigo é que eu me perco nessas, o que isso poderia ser. E então, é claro, parte disso tem que ser trazida de volta e dizer onde está a realidade tangível. E não podemos fazer absolutamente tudo no reino físico. Posso incorporar muito disso, sabe? Como há um custo, por exemplo, de refazer toda a iluminação no estúdio, não? Ou mover coisas, ou outras implicações práticas de parte dessa imaginação criativa. Mas, se eu fizer um exercício como este, o que ouvi você dizer é que vou aprender algo. Pode ser que não façamos a iluminação,
mas alguma parte dessa experiência me ensinará algo que reduz minha entropia e que aumenta meu bem-estar geral, de alguma forma ou de outra. Isso também beneficiará o sistema. Então é quase remover o resultado final e estar mais envolvido no processo. Isso está incentivando a imaginação? Sim, pode ser apenas fazer o processo. E apenas estar ciente do processo pode ser o que você deve aprender, não as coisas que realmente surgem. Você sabe, às vezes não é a coisa que você obtém. É o processo de fazê-lo que é realmente valioso. E eu realmente vi, sabe, recebemos uma pequena nota de um dos nossos produtores está ouvindo, que é tipo, bem, qual é o perigo? Às vezes de fazer algo assim eu posso. E eu vi meio que o lado sombrio do bem-estar, tipo, o movimento alternativo, onde eles se dissociam de seus problemas ou situações do mundo real. E eles estão apenas perdidos em uma fantasia criativa. E eles não estão pagando suas contas e não sabem onde vão morar, não estão pensando em como estão impactando uns aos outros. Então, veja, vamos. Sim. Isso é porque eles realmente não entendem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Existem 3 fontes separadas que lhe darão informações. Você recebe um fluxo de informações, 3 possíveis fontes disso. Uma fonte é o sistema consciente maior. É assim que normalmente obtemos esta realidade. A outra fonte é alguma outra consciência, porque há uma conexão de consciência. E a terceira possibilidade é você mesmo. Você pode criar. Você é consciência. Você pode criar informações. Então, apenas resumindo. Então, há um sistema de consciência maior, há uma conexão direta com a consciência de outra pessoa e você mesmo, e você mesmo. Então, há 3 fontes diferentes desse fluxo de dados. Agora, eles não vêm com etiquetas. Isso é você inventando. Este é o sistema de consciência maior. Isto é, Tudo parece igual. tudo parece igual. Não há etiquetas nisso. É apenas informação. Você não pode distinguir entre eles. Esta é talvez uma das clarificações mais importantes e em termos de percepção extrasensorial que eu acho que existe. Ok. Você recebe todos os 3. São apenas informações. Você não pode distinguir a diferença. Agora, isso significa que, primeiro, você deve sempre ser cético em relação a qualquer coisa que você receba. Pode ser você que está criando isso. Isso tem que ser uma possibilidade. Agora, isso não significa necessariamente que o que você está criando é um problema. Apenas que isso pode estar vindo de você. Agora, se por acaso você estiver cheio de medo, e cheio de ego, e cheio de crenças, então há uma boa chance de que as coisas que você obtém de si mesmo sejam lixo. E não será útil. E vai, eu gostaria de dizer que é consistente. Provavelmente, isso vai te levar a fazer escolhas ruins, Ou as mesmas escolhas. que são, geralmente, escolhas ruins. Ok, sim. Ok. Então você tem que sempre ter isso em mente e você tem que sempre estar no controle de si mesmo. Você tem que ser responsável pelo seu próprio livre-arbítrio. Agora, se você vai e está em algum tipo de estado e Deus te diz para atirar em alguém ou pular de uma ponte, você tem que pensar sobre isso e dizer: qual é o meu, qual é o meu livre-arbítrio? Pense sobre isso. E meu livre-arbítrio diz: eu não acho que sim. Certo? Então você segue. O que é livre? Você tem que ser responsável por si mesmo. Você não vai atirar em alguém porque Deus te disse para fazer isso, entende? Ou Deus te diz que, a maneira de se curar é comer nada além de espinafre pelo resto da sua vida. Você sabe, bem, isso é desequilibrado. Você sabe, isso não vai funcionar. Então você tem que sempre olhar para tudo e avaliar e depois fazer sua própria escolha sobre isso. E essa escolha é informada pela sua memória, seu senso de responsabilidade, se você está tentando controlar com poder e força, ou se está tentando se tornar amor. É tudo parte de como você faz essas escolhas. Então, você nunca sabe, com certeza. E você nunca saberá, com certeza. Agora, com prática, você saberá, mais ou menos. Você vai perceber, não, eles não vêm com etiquetas. Então você sempre pode ser enganado.
Você nunca saberá 100%, mas pode saber 95%, porque você já fez isso milhares de vezes e sabe como é a sensação quando está conversando com um sistema consciente maior. Você sabe como é a sensação de receber dados. Você sabe como é a sensação de se comunicar mente a mente e essas coisas. São diferentes na forma como você as processa. São diferentes na forma como se sentem quando você as recebe. Então, você sabe, mas não tem uma etiqueta dizendo, eu sei com certeza, isso não veio de mim. Você pode dizer, bem, estou 99,9% certo de que isso não veio de mim. Mas você sempre deixa essa possibilidade, o que significa que seu próprio livre-arbítrio precisa fazer a escolha. Muitas pessoas que são muito intuitivas, que praticam meditação por muito tempo, podem facilmente dizer, não tenho certeza se estou com medo de algo ou se realmente estou sendo mostrado para não fazer isso. Sabe, às vezes, quando tentamos dar um passo fora dos padrões aos quais estamos acostumados, tendemos a gravitar em direção à familiaridade e à repetição de padrões. É fácil ser enganado sem essa experiência, mas com a prática fica mais claro onde, sabe, posso lembrar. Quando estava pensando em comprar aquela casa, anos atrás. Quando me mudei e me desconectei da energia do proprietário, pude sentir, de repente, que eu estava realmente sendo influenciado pelas mensagens de que eles queriam que eu comprasse aquela casa tão desesperadamente. E enquanto eu a queria, estava ficando claro que eu não deveria comprá-la. Mas não foi, até que eu me removi daquele emaranhado que eu nem percebi o quão envolvido eu estava, que eu pude obter clareza sobre qual era a minha verdadeira mensagem. Absolutamente. É assim que as coisas funcionam. Você assume a responsabilidade por suas escolhas e você raramente, muito raramente, terá 1 ou 0 na probabilidade. Isso é absolutamente verdade. Isso é absolutamente falso. Você quase nunca chega a esse ponto. Você não tem informações suficientes para fazer isso. Você pode dizer, acho que isso é provavelmente, vou dar 90%, ou acho que isso provavelmente não está certo, vou dar 10%, mas isso é verdade. E então, à medida que você ganha a experiência, você ajusta essas porcentagens para cima ou para baixo, ou de qualquer forma, com base na sua nova experiência. Mas é muito raro que você consiga. E você precisa estar ciente dos seus próprios problemas, suas próprias questões. Se você é alguém que realmente gosta de agradar, gosta de agradar. Se você está perto de pessoas, você fará coisas. Você não precisa definir isso. Eu sei o que é agradar as pessoas. Você está olhando para um. Sim, se você gosta disso, então você precisa estar ciente disso. E se de repente você sabe, você recebe, você tem que comprar esta casa. Bem, você precisa pensar, isso sou eu apenas tentando agradar, porque essa pessoa realmente quer. Você sabe me vender ou não? O que significa que a maneira de descobrir isso é o que você fez, você se afasta. E agora, eu ainda quero comprá-lo? Você sabe? Ou você? Vou tirar uma semana em que não vou pensar nisso. Eu simplesmente não vou pensar nisso por uma semana. E então vou voltar a pensar nisso e ver se ainda sinto o mesmo. Assim, você aprende estratégias para lidar com seu próprio ego e medo. É conhecer a si mesmo em um nível muito profundo. Certo. Vou dizer algo sobre Jonathan que ele pode nos fazer cortar do episódio. Provavelmente. Obrigado. Ele conversa com o universo e às vezes pergunta, se ele está olhando para 2 pós de proteína. Ele pergunta, qual ele deve escolher? Mas o exemplo do pó de proteína não é um bom exemplo. Mas eu quero que ele fale sobre isso porque algumas pessoas têm esse tipo de abertura. Pode energeticamente parecer diferente. Não estou dizendo que não é uma coisa. Só quero que você saiba com o que estou lidando. Não. Eu uso essa tática mais frequentemente para decisões muito mais... decisões específicas que frequentemente estão além de uma compreensão intelectual, certo? Sim, eu realmente tento sentir se um alimento pode ser benéfico para mim ou não. Eu não faço isso necessariamente com pó de proteína. Já fiz isso com pó de proteína. Não é que eu nunca tenha feito isso com pó de proteína, mas ela realmente tem. Há uma foto minha que talvez postemos para este episódio, onde estamos em Ashland, Oregon, e eu estou deitado e tenho uma mão sobre o meu coração e a outra mão usando-a como um dispositivo de teste muscular, como uma ferramenta para meio que curar a ressonância. E realmente o que estou tentando fazer é
em vez de ver ou ouvir, estou meio que usando feedback auditivo, mas também usando feedback físico para meio que avaliar onde está uma ressonância. Isso é apenas. Será que Maim poderia estar na mesma sala que eu agora ou não? Eu não me lembro o que, mas ela tirou. Ela tem essa foto minha e é uma foto bonita. Mas o que isso realmente mostra é minha crença de que podemos pedir por diferentes cenários ou tomada de decisões. E eu acredito que, fundamentalmente, ao desenvolver nossa capacidade intuitiva e receptividade é uma parte essencial de transformar como tomamos decisões neste mundo, para navegar em direção a uma vida que tenha mais facilidade, mais alegria, mais felicidade, porque ao usar apenas o intelecto, estamos limitados pelo que podemos saber e muito do que nossa experiência pode ser. Há muitas vezes em que eu usei apenas o intelecto e fiquei seriamente desapontado, e então usei a habilidade extrasensorial. E tudo na superfície pareceria que isso teria sido uma ótima escolha. E no final fiquei super feliz por ter tomado uma decisão diferente. Bem, a coisa com a qual você tem que ter cuidado é que você não entregue seu livre-arbítrio a algum outro decisor. Eu conheci uma senhora que tinha um pequeno pêndulo e ela o segurava. E se o pêndulo se movesse para um lado, era um sim, se movesse para o outro, era um não. E ela não conseguia, sabe? Eu conheço essas pessoas. Ela não conseguia ir ao banheiro sem consultar o pêndulo primeiro. Toda a sua vida era guiada por esse pêndulo. E nesse ponto, você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. E o que acontecerá se você fizer isso é que o sistema fará uma correção. E seu pêndulo lhe dirá para dar um longo passeio em um cais curto. E quando você atinge a água, essa é a correção que diz: tome suas próprias decisões. Eu não vou. Vou dizer como viver, as escolhas a fazer. Você tem que fazer isso. Você está aqui. Você faz escolhas. Você evolui ou involui de acordo com suas escolhas. Fazer com que outra pessoa tome suas decisões, não é uma boa ideia. Faça suas próprias escolhas. Agora você quer informações que o ajudem a fazer essa escolha? Você quer ter uma ideia, sabe? Olhe para isso. Ok, qual é a probabilidade futura, digamos, daqui a 3 anos, se eu fizer essa escolha? Daqui a 5 anos, se eu fizer essa escolha? E você pode fazer uma análise. Você pode pensar sobre isso, pode sentir sobre isso, mas no final é sua escolha a fazer. E se você entrar na mentalidade de que, bem, eu quero fazer a escolha que eles me dizem, essa é a mentalidade errada. Você tem que dizer, reunir informações, agora eu farei a escolha e será minha escolha, 100%. Minha estratégia é sempre, deixe-me sentir. Uma possibilidade de algo, reunir essa informação, integrá-la de volta e então usar como uma espécie de um processo de avaliação cético, mas pegando esses dados extrasensoriais e então trazendo-os de volta como parte da minha estratégia de decisão. Sim, isso é bom. E vou te contar, você sabe sobre minha própria experiência com isso. É que quanto mais você cresce, mais você trabalha com seu lado intuitivo. Quando eu era apenas um físico jovem, arrogante e impetuoso, eu trabalhava inteiramente com meu intelecto. Eu conduzia minha vida com meu intelecto. Tudo passava pelo meu intelecto. Agora, provavelmente, 80% da minha vida é vivida através da minha intuição. Meu intelecto comanda 20%. Por quê? Sua intuição, se você a desenvolver, pode ser mais precisa e mais confiável do que seu intelecto. E a razão para isso é que seu intelecto tem essa ferramenta maravilhosa chamada lógica, mas a lógica requer muita informação. Você não pode ser logicamente dedutivo sem uma grande quantidade de informações para te fornecer. E, portanto, na maioria das vezes, você não tem tantas informações. Então você chega a um ponto e depois precisa dar um salto, que é, você sabe, sua intuição fazendo o salto, certo? Mas se você fizer isso a partir do seu intelecto, der esse salto, então é um 50-50, se é bom ou ruim, porque seu intelecto não é bom em fazer suposições assim. É sua intuição que é boa nisso. Então, eu tendo a viver minha vida a partir da minha intuição. Então, meu intelecto
entra em ação quando há algo que precisa de pensamento, análise. Então ele entra e faz isso. Mas quando eu me sento e, digamos, encontro vocês dois, eu entro, encontro vocês dois. Bem, eu imediatamente recebo informações sobre vocês dois, sobre quem vocês são, como se sentem, no que estão pensando. Quando eu era mais jovem, eu recebia isso no meu intelecto e então eu processava. Mas na maioria das vezes, agora, eu não faço isso. Eu entendo porque vivia pelo intelecto, precisava informação, usar a informação. Não é assim agora. Agora eu vivo a partir da minha intuição. Então eu não entendo isso no nível intelectual. Eu entendo isso no nível intuitivo. Então eu sei talvez lugares para ir e lugares para não ir. Quando eu me sento e converso com você e coisas que, sabe, eu sinto a sua energia, de onde você está vindo. E eu percebo tudo isso nos primeiros 3 segundos. Que, sabe, assim que eu entro pela porta, isso simplesmente vem, porque minha mente não é que eu tenha que olhar para você para entender. Não tem nada a ver com o seu corpo. Eu poderia estar a 1000 milhas de distância, não faz diferença. Mas quando eu venho aqui e entro, então, de repente, eu faço parte de algo que vai acontecer. Eu dei a luz naquela sala da frente. Eu me pergunto se você poderia sentir isso. Então, eu entendo. As vibrações de uma casa, certo? Quando você entra em uma casa, às vezes você pode perceber, tipo, algo não parece certo. Sim, claro, mas é a casa. São as pessoas. Quero dizer, é tudo. E meu intelecto não analisa isso. Essa pessoa está vestida. Essa pessoa está usando um boné. O que isso significa? Sabe, não faz nada disso. É só. Minha cabeça está muito brilhante na câmera. Simplesmente, minha intuição capta isso. Então, eu interajo. Mas com minha intuição, não com meu intelecto. Então, isso se resolve por si só e eu realmente não me preocupo. Então, quando chego à loja e vejo 2 tipos de proteína ou algo que estou olhando, minha mão simplesmente vai e pega um deles e está tudo bem. Estou bem com isso. Acontece de ser o errado. Ah, tudo bem. Eu também vou ficar bem com isso. Então, basicamente, se você não tem expectativas, nunca terá decepções. Isso é um ditado do Al-Anon? Então, você apenas lida com a sua vida conforme ela vem, principalmente de forma intuitiva, e deixa tudo se resolver, como quer que seja. Temos 2 coisas que gostaríamos que você explicasse, no sentido deste contexto. Tô curioso porque tenho aprendido sobre programas de reeducação neural, que supostamente acalmam o sistema nervoso e tentam encorajar, você sabe, a superativação límbica a se acalmar. E você sabe, técnicas de muitos desses programas de reeducação neural é muito semelhante ao que você estava descrevendo em termos de imaginação. Você tem que imaginar como parte do protocolo de um desses programas, você tem que imaginar um cenário futuro, inventar o que quiser e deve envolver o máximo de sentidos possível. Como é o ambiente e como você se sente. E o que você está cheirando, o que você está provando. Você sabe qual é a cor? Tipo, se o sentimento tivesse um movimento, faça esse movimento, sabe? Todas essas coisas. E então a ideia é usar a imaginação para meio que construir e sustentar um sentimento positivo. Você está estabelecendo uma intenção para uma probabilidade futura. Mas estou curioso se você pode descrever no tipo de linguagem que você opera. O que é trauma? O que é uma reativação do trauma? Quando as pessoas se sentem desencadeadas, quando nos encontramos seguindo o mesmo caminho, o mesmo pensamento negativo, a mesma perseverança, pensamentos e sentimentos, o quê? O que é isso no sistema? O que é isso pode ser várias coisas, mas o que é predominantemente é medo. É apenas medo. A pessoa tem um medo. Eles sabem que pode ser qualquer coisa, mas principalmente os medos giram em torno de coisas como inadequação, não ser amável, não ser competente o suficiente, ser você sabe, todas essas coisas. Eles têm medos de estarem errados, de não acertarem. E esses medos são desencadeados. Eles são desencadeados por alguém. Você sabe, bem, aqui está outra coisa. Você sabe se você tem medos, tende a criar essa realidade. Você a cria através de suas expectativas. Você a cria a partir do seu medo de ser as coisas que teme. Então você sabe,
Aqui está um exemplo que uso com frequência. Você sabe, se eu estou lá fora e digo, veja, o céu está de um azul lindo. E a maioria das pessoas simplesmente diria, sim, está. Alguém, que é muito inseguro, diria, você está tentando me dizer que eu não sei de que cor é o céu? Veja, eles interpretam isso porque estão se sentindo inseguros sobre não saber, não ser. E eles vão interpretar isso que eu estava tentando dizer a eles que o céu era azul e então ficam chateados. Eu conheço a pessoa. Não é você. Eles ficaram com raiva. Eles não vão. Um bom exemplo é o cara que morava na cidade de Nova York e tinha medo de elefantes. E ele via elefantes em todos os lugares. Ele vê aquele arbusto com o vento soprando, há um elefante escondido ali. Vê aquela poça no chão, é de uma pegada de elefante. Então ele encontrou sinais de elefantes selvagens na cidade de Nova York. Claro, não há elefantes selvagens na cidade de Nova York, mas se você tem medo deles, eles estão no zoológico. Você os encontrará. Eles não são selvagens no zoológico. Mas se você tem medo de algo, você tenderá a encontrar isso. Estamos mudando a probabilidade? Estamos mudando o conceito de probabilidade? Se você é negativo e tem medos, esses medos farão com que a probabilidade do que você teme se torne realidade. Nós fazemos nossos medos se tornarem realidade. E a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em um estado negativo. Poucos de nós estão apenas felizes e aproveitam a vida e tudo está bem. Na maioria das vezes, estamos remoendo aborrecimentos e coisas, e as pessoas disseram isso e aquilo. E toda essa negatividade produz mais probabilidade de negatividade. Assim como ser feliz e positivo aumenta a probabilidade de coisas felizes e positivas acontecerem. Então, sim, você cria sua própria realidade. De maneiras. Uma é por pensamentos, intenções. Se eles são negativos, cria negatividade ao seu redor. Essa é uma maneira. A segunda maneira é pela forma como você interpreta as coisas. Se você é negativo, tende a interpretar as coisas de forma negativa. Então, de repente, sua vida está mais cheia de coisas negativas. Mas essas são duas maneiras poderosas de você criar sua própria realidade. Através de suas intenções, mudar as probabilidades, através da forma como você interpreta os dados. Ok? Então, sim, se você é positivo, sua vida tende a ser positiva. E as pessoas dizem algo que te irritaria ou não te irrita. Mesmo que elas digam algo feio para você, você pensa, bem, não é sobre mim. É sobre elas. Eu me pergunto por que elas disseram isso. Talvez eu devesse conversar um pouco com eles. Bem, toda a cultura de microdosagem está tentando elevar todos a esse ponto. Mas, novamente, sim. Sim, é sobre sim. Mas então você está usando algo para te ajudar a fazer algo que você não é capaz de fazer. Bem, isso pode ser civilizador a curto prazo, mas não te ajuda a crescer a longo prazo. É o problema com isso. Bruce Lipton fala sobre isso em um nível celular, um nível ambiental. Quero dizer, sabe, nós frequentemente dizemos isso aos nossos ouvintes e espectadores, tipo, não sei de quantas maneiras podemos te dizer, tipo, é tudo a mesma coisa, certo? É tudo a mesma coisa. É sobre uma conexão com algo maior do que você mesmo, certo? É sobre entender a si mesmo em um nível mais profundo. É sobre ser capaz de definir uma intenção de positividade. Também é sobre fazer o trabalho no momento em que você tem um pensamento de irritação ou frustração, que você tenha alguma ferramenta ou método pelo qual possa se afastar dessa reação enraizada para construir um novo caminho. Mais ferramentas do que outros. Mas você está mudando sua realidade, não apenas no sentido de seus sentimentos, mas você está realmente mudando sua realidade. A mente lidera, o corpo segue, seu corpo reflete isso. Criamos muitos problemas físicos para nós mesmos. Condições autoimunes são comuns entre as mulheres. E não é apenas em nossos corpos, mas criamos essas atitudes que as pessoas no escritório, então, nos trazem, que nos aborrecem. Criamos essas atitudes. Então, se você é negativo e infeliz, criará um ambiente que alimenta sua infelicidade. A outra coisa que queríamos falar era sobre vidas passadas. E eu não sei se você está familiarizado com o trabalho de Jim Tucker, mas recentemente fui apresentado ao trabalho de Jim Tucker, que é um psiquiatra. E ele trabalha com crianças que têm uma recordação muito, muito complicada de... eu nem quero dizer
vidas passadas. Elas têm uma recordação emocional e biográfica completa. Isso não é algo que elas leram na Wikipedia. Não é algo que está em um livro que seus pais leram, que elas ouviram por acaso. Elas têm uma conexão emocional muito complicada e elaborada em muitos casos. Às vezes elas têm inclinações para uma profissão que essa vida passada, você sabe, e isso acontece em culturas que não têm apenas a reencarnação como parte do vocabulário. Isso acontece, você sabe, em culturas ocidentais e coisas assim, onde não é tanto parte do vocabulário. Vidas passadas são uma coisa. Eu já fiz regressões. Tipo, eu não sei. Muito disso é imaginação, mas então eu penso, talvez comece como imaginação e depois eu esteja captando dados. Eu não sei. Ok, sim, eu posso falar sobre isso. Existe este banco de dados que começa como o sistema precisa dele para fazer a renderização da realidade virtual. O sistema precisa saber o que é possível, quais são todas as possibilidades de acontecer em seguida. Isso é no futuro. O que acontece a seguir e qual é a probabilidade disso acontecer, certo? Ok. Isso é importante porque a maneira como o sistema diz o que acontece a seguir, porque é um sistema baseado em probabilidade e não um sistema determinístico. Ele faz uma seleção aleatória a partir de uma distribuição de probabilidade das possibilidades. Agora, isso não é uma seleção aleatória das possibilidades. Ele não simplesmente escolhe aleatoriamente uma possibilidade, mas a partir da distribuição de probabilidade das possibilidades. Então, as coisas que são mais prováveis têm mais chances de serem escolhidas. É assim que ele decide o que acontece a seguir, porque ele não tem um histórico determinístico para dizer o que acontece a seguir. Qualquer coisa pode acontecer. Sim. Então, pode acontecer aquele 1 em 1 milhão. Mas isso não vai acontecer com muita frequência porque não vai escolher isso. Mas pode ser uma vez a cada milhão de vezes. Então, é assim que ele determina o que vem a seguir. Para fazer isso, ele precisa de um banco de dados, que basicamente contém todas as coisas que poderiam acontecer e a probabilidade de acontecerem. É assim que a probabilidade é projetada. Sim. Esse é o banco de dados que ele precisa para que quando você cavar um buraco no seu quintal, o que vai estar lá? Raízes e pedras. Isso é altamente provável. Um dobrão de ouro na Califórnia, talvez. Então há uma certa probabilidade. O relógio de bolso do avô. Ele o perdeu. É possível. Há muitas possibilidades. Então, uma delas é escolhida. E é isso que você encontra em um buraco. Então, é assim que a realidade funciona. É assim que você determina o que acontece a seguir. Agora, esse banco de dados tem algumas características. Primeiro, quanto mais ele avança, mais confuso ele fica, porque você está dizendo, dado que o último era verdadeiro, qual é o próximo? Dado que esse é verdadeiro, qual é o próximo? Então agora o sistema, se alguém faz algo inesperado, você sabe, e nós humanos nos aventuramos o suficiente. Para fazermos coisas inesperadas, então ele tem que recalcular as coisas que estão a jusante dessa ação específica. Mas ele não precisa recalcular tudo. De qualquer forma, com o passar do tempo, o que estava no futuro se torna o presente e vai para o passado. Então agora você tem esse grande banco de dados, que vai para o passado de tudo que poderia ter acontecido e a probabilidade de que teria. E através desse grande banco de dados há um fio que define o que realmente aconteceu. Mas ele tem todas as possibilidades e todas as suas probabilidades acompanham, porque isso fazia parte do banco de dados futuro provável. Ele apenas envelhece e agora é passado. Então você tem esse banco de dados de tudo que aconteceu. Tudo que poderia ter acontecido e um fio do que realmente aconteceu. Então, esse é o grande banco de dados sobre o qual as pessoas falam. Agora sim, sua vida passada está lá. E está lá com os dados. Sua vida passada, em algum momento, foi uma possibilidade futura que não aconteceu. Sua vida passada foi, em algum momento, uma possibilidade futura que aconteceu. Esse é o fio do que realmente aconteceu. E há muitas coisas que não aconteceram, certo? Mas todas estão armazenadas aqui. Então agora você pode entrar nesse banco de dados. E você pode dizer, eu gostaria de ver o que teria acontecido se eu tivesse casado com a Suzy em vez da Sally. Ok. Eu casei com a Sally, mas quero saber o que aconteceria se eu tivesse casado com a Suzy. E eu poderia dizer, gostaria de saber isso. Digamos, me dê uma pequena vinheta a cada 5 anos por 50 anos. Então você receberá essa informação. Agora, isso é probabilidade, não necessariamente que teria acontecido porque você não estava fazendo escolhas, mas apenas passaria pelas probabilidades.
E então você poderia dizer, em vez de me dar isso como as coisas mais prováveis que teriam acontecido se eu tivesse casado com a Sally ou a Suzy em vez da Sally, você diz, eu quero a terceira coisa mais provável que teria acontecido. Então você receberá diferente. É a terceira coisa mais provável. Todos os dados estão lá. Você tem que dizer ao banco de dados o que você está procurando. Então, quando as pessoas voltam para esse banco de dados, elas não entendem que precisam ter sua intenção. Fazer uma consulta que seja específica para o que realmente aconteceu. Há muitas probabilidades lá, e se elas não sabem disso, tendem a vagar pelas probabilidades em vez de realmente obter a informação que estão procurando. Então, esse é um problema. Então as crianças não estão necessariamente escolhendo isso? Não. Tipo, está deixando cair, como se estivesse certo. Há algumas razões para isso. A razão mais comum para isso é: você sabe, há um bom exemplo. Era um garotinho que era piloto de avião, que foi abatido em algum lugar, e ele conhecia o avião. Ele conhecia o tipo de ferimento, sabia o nome do cara, quero dizer, ele sabia tudo sobre isso, e tudo acabou sendo verdade. Certo. Agora, por que isso acontece? Por que isso acontece com esse garotinho? Principalmente, há várias razões, mas a principal razão é que o sistema de consciência maior está usando a memória desse garotinho para ajudar a despertar um monte de pessoas e dar-lhes a mensagem de que a vida não é tão simples e direta como pensavam. Há outros atributos nisso e tem a ver com, além do físico, isso está apenas abrindo as mentes das pessoas porque estamos chegando a essa parte rápida da curva e as pessoas precisam estar cientes disso. Então, há todos os tipos de coisas que o sistema faz para nos ajudar a despertar. Basicamente, é um chamado para despertar e apenas diz que a realidade é mais complicada do que você pensava. E não necessariamente que esse garoto era aquela pessoa ou algo assim. Eles estão usando-o como um mensageiro. Sim. Então, eles podem usá-lo como um mensageiro para fazer isso. Ele tem os pais certos que vão levar isso a sério. Eles vão anotar tudo. Eles vão verificar tudo. E para a IBC News. Eles vão chamar a imprensa. Então, é possível que essa tenha sido a experiência dele, mas não precisa ser assim. Ele está apenas se lembrando. Ele está se lembrando. Ele tem todas as memórias, ele tem todos os detalhes, todos os dados. Eles vêm direto para a cabeça dele quando as pessoas perguntam, bem, que tipo de avião era? Sai direto da mente dele. Ele não está se lembrando disso. Ele simplesmente sabe. Ele simplesmente sabe. Exatamente. E é isso que está acontecendo na maior parte. Há outras coisas assim acontecendo ao mesmo tempo. E quanto às pessoas que têm, tipo, uma sensação realmente intensa ou sabem que experimentaram outras vidas ou memórias com alguém nesta forma, é que elas realmente reencarnaram de um período diferente na história ou estão apenas se lembrando de outras linhas do tempo possíveis onde suas consciências interagiram em formas diferentes? Pode ser uma ou outra, ou pode ser que o sistema esteja apenas colocando isso em suas mentes para lhes dizer que a vida é mais complexa do que pensam. Ou dizendo a eles que, ei, há algo especial. Há algo especial nisso, aumentando o peso do importante. Exatamente. Então é algo desse tipo. Eu gosto disso porque realmente diminui a necessidade de convencer as pessoas de que é verdade ou real, porque qualquer informação que temos é verdadeira e real. Porque existe em nossa consciência. Mas você não gostaria de dizer colocar isso em uma criança pequena que estava em uma situação onde, em vez de virar notícia e ser, você sabe, uma coisa incrível, ele é colocado em um asilo ou em um lar. Você sabe, para pessoas que estão tendo alucinações e recebendo medicamentos, então você não gostaria de deixar isso acontecer com qualquer um. Você teria que escolher a situação onde isso iria resultar em algo melhor. Então, eu tive uma experiência interessante com meu filho quando ele tinha, quero dizer, cerca de 2 anos e meio, entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. E eu não me lembro bem porque E a linha do tempo é importante porque seu vocabulário era um pouco limitado. E então não me lembro quando a linguagem se desenvolveu o suficiente para que ele não tivesse essa experiência, mas havia, não sei como, muitas vezes por semana. Era como 3, 4 vezes por semana que ele ia para a cama, dormia e então acordava, tipo, extremamente chateado, mas ele ainda estava dormindo enquanto estava chateado. E ele meio que gritava e dizia que não conseguia respirar.
e nós tentávamos acordá-lo e dizer que ele estava seguro e coisas assim. E você sabe, a mãe dele ela passa muito tempo explorando esse domínio e acreditava que já tinha sido a mãe dele antes, e ela tinha datas e horários. E fizemos algumas explorações criativas juntos, na verdade, e meio que conseguimos diferentes peças de um quebra-cabeça que me colocaram na vida dele, como cuidador, ele como filho dela em uma vida ou período de tempo diferente, e que houve um incêndio e que ele realmente morreu nesse incêndio quando era uma criança pequena. E isso ao longo de, várias semanas ou até meses, onde estamos recebendo pequenas partes dessa informação, ele ainda está tendo esses terrores noturnos e eles continuam piorando. E em um ponto, ele acorda e está gritando: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E ele está ofegante e contamos a história para ele. E esta é uma memória antiga. Em um momento, você estava em perigo, e agora você não está em perigo. E estamos ambos aqui para você. E você veio até nós. E nós te amamos e vamos te proteger. Mas contamos toda essa história para ele, e ele se acalma. Seus olhos nunca estão abertos durante isso. Quando ele acorda à noite, volta a dormir. Nunca tem outro incidente novamente. Sim. Bem, parece que você resolveu o problema. Parece que você resolveu o problema. Você sabe. Novamente, você não pode ter 100% de certeza sobre por que algo acontece ou a razão de algo acontecer. Pode ser qualquer número de coisas. O fato de que isso o consertou, então, me faz pensar que havia alguma verdade nisso. E apenas dar isso à sua mente para que ele pudesse localizar. Na mente dele, ele talvez esteja em um incêndio. Mas agora isso localiza como, isso foi em algum momento no passado e dá. E de repente para ele é como se isso entrasse em foco. Agora ele não precisa ficar tão apavorado com isso. É uma memória. E ele entende isso mesmo se estiver dormindo. Então pode ser algo assim. E de fato, foi isso. Foi o que foi necessário para consertar e que você e sua esposa estavam obtendo informações para ajudá-lo a resolver esse problema, porque vocês estavam cientes de que era um problema. E, claro, ele é seu filho. E você não quer que as crianças fiquem aterrorizadas assim. Então, sua mente é inquisitiva. O que é isso? O que poderia ser? E quando sua mente se expande assim, ela atrai informações. Então, as informações podem ou não ter sido precisas. Esse não é o ponto. O ponto é que, fosse preciso ou não, funcionou. Quero dizer, estou ficando extremamente emocionado porque há outra parte nisso. Quando eu era criança, meus pais tinham uma casa de campo ao norte da cidade em que crescemos. E sem motivo que eu me lembre. Quando eu ia dormir em um dos quartos, eu pensava constantemente na grande árvore que ficava do lado de fora daquele quarto. E pensava no que aconteceria se houvesse um incêndio, como eu escaparia da casa e desceria por essa árvore, e a árvore era realmente grande, e eu sempre, de vez em quando, somente naquele quarto eu imaginaria que teria que escapar. E eu tenho, não diria um medo racional de fogo, mas eu sou assim. Realmente me incomoda quando há incêndios florestais. Eu diria que é a paralisia emocional. Eu fico muito, como se eu tivesse um problema. Eu acho que deveríamos ter ar limpo. E eu acho que é importante poder respirar. E eu morava em uma cidade que, você sabe, era uma cidade montanhosa. E estava em um pequeno vale, e a fumaça entrava no vale, e muitas vezes não saía. E você sabe, você teria aqui, de 150. E está infiltrando pelas paredes e tudo cheira, e então você tem uma dor de cabeça e é realmente desagradável. E eu tinha que, você sabe, eu nunca me senti realmente à vontade naquela cidade porque eu a amava, mas todo verão eu tinha essa experiência. E eu nunca tive medo de ser queimado. Mas agora, quando penso sobre isso, eu nunca juntei todas essas três partes. O medo quando criança, a memória passada, daquela experiência com meu filho, e a informação que chegou, e então meu presente, terror do fogo. Eu não sei. Tudo meio que de repente todos esses três blocos ficaram claros pra mim. Eu fiquei espere um segundo. Tô desligando meu cérebro intelectual. Sim, frequentemente. As coisas que acontecem, você descobrirá que há uma lição ali para todos os participantes, não apenas para um. Não foi apenas para o filho, talvez. Também foi algo para você. Talvez algo para sua esposa também.
frequentemente há uma lição. Para todos nisso. É basicamente assim que o sistema funciona. Está tentando otimizar a possibilidade de você fazer escolhas melhores. Também está otimizando seu filho, para não ficar tão assustado, mas tende a funcionar dessa forma. As coisas que acontecem, o sistema é muito eficiente e, se puder acertar 3 pássaros com uma pedra, ele fará isso. Ele encontrará uma maneira de fazer isso funcionar, porque tem todas as informações. Ele conhece todos os pensamentos e emoções que você teve e sabe quais emoções e pensamentos você provavelmente terá e sabe como foi o seu passado. Ele tem todas as informações. Então não é tão difícil para ele encontrar algo que será positivo. E mesmo que leve 20 anos para você descobrir, tudo bem. A informação está lá para você usar quando for capaz de usá-la. Antes de deixá-lo ir, quais são os sinais de que a entropia precisa ser reduzida ou de que você está no caminho certo para reduzir a entropia? Eu penso nisso como, à medida que nos movemos em direção a uma vida de consciência mais expandida, existem, por exemplo, sincronicidades ou momentos que nos mostram que estamos no caminho certo para nos ajudar a continuar? Ele fornece dados diferentes dos meus. Deixe-me ir com a última e então você pode perguntar a outra novamente se eu não a abordar. Sim, à medida que você evolui, à medida que você cresce, e isso não é agir melhor, mas ser melhor, certo? Você descobrirá que seu espaço de decisão. Espaço de decisão são todas as decisões das quais você está ciente. Agora você pode chegar a uma bifurcação no caminho e haverá uma decisão de ir por este caminho ou por aquele caminho. Mas estou falando sobre decisões em geral na sua vida. Por exemplo, pode haver 5 possibilidades que você vê e você tem que decidir qual caminho vai seguir. Mas na verdade pode haver 20 possibilidades, mas você só vê 5 delas porque as outras estão fora da sua base de experiência. Então, dessas 5, defina seu espaço de decisão nesse problema. Ok. Então, espaços de decisão, quais são as escolhas que eu tenho? E não importa se você está preso para o resto da vida. Ok, você não pode ir para casa no Natal, mas há outras coisas que você pode fazer. Então, você sempre tem um espaço de decisão. Você não sabe, essa é a sua livre vontade de fazer essas escolhas. E isso é basicamente o que é o livre-arbítrio, que você pode escolher algo que está no seu espaço de decisão, mesmo que seu espaço de decisão seja pequeno, porque você está na prisão. Não é tão grande quanto seria se você estivesse fora. Bem, você ainda pode escolher entre as opções que você tem. Agora, à medida que você cresce, eu digo, crescer significa, aumentar a qualidade da sua consciência, diminuir sua entropia, tudo isso. À medida que você cresce, seu espaço de decisão aumenta. A informação que você recebe aumenta. Porque, digamos, você entra em uma sala e a entende. Você entende as pessoas, para onde está indo e o que vai fazer. E você se sente confortável com isso. Então, isso é mais informação do que a maioria das pessoas obtém. Se você sabe, alguém vem e diz, minha avó está tendo dificuldade em fazer algo, você imediatamente sabe o que está errado com sua avó, o que está errado. E se ela vai melhorar, se isso vai matá-la? Você obtém essa informação só porque sua mente pensa, pobre vovó, e a informação vem. Então, você vive em um mundo diferente, com diferentes quantidades de informação. E você tende a viver em um mundo onde não coloca seu intelecto para trabalhar com essa informação. Você apenas a mantém no seu, em uma espécie de espaço próprio. Está no seu próprio espaço intuitivo que você sabe dessas coisas. Você realmente não opera sobre isso. Você faz isso no começo porque está curioso. Sua avó tem isso? Você sabe, porque você quer saber se obteve a resposta certa ou não. Mas, eventualmente, você supera isso e apenas vive nesse espaço. Você descobre que sua vida é boa. Sincronicidades são um modo de vida. Coisas que não são normais acontecem com você diariamente, até mesmo a cada hora. As coisas simplesmente dão certo. É uma daquelas coisas, você sabe, se você caísse em uma fossa, provavelmente encontraria um tijolo de ouro no fundo dela. Você sabe, é esse tipo de coisa. A vida simplesmente funciona para você. E você meio que confia nisso. E você realmente não se preocupa muito com como tudo isso vai se resolver, porque vai se resolver de qualquer forma e ficará tudo bem.
Então, você está relaxado, você não tem muito estresse? Então, sim, você tem tudo isso. A vida se torna mais positiva, fica melhor. Sua vida é geralmente cheia de alegria e felicidade e você se sente satisfeito. E você simplesmente passa por cada momento quando ele acontece. Você faz a melhor escolha. É assim que o aprendizado acontece. As coisas acontecem e você tem a chance de fazer uma escolha. Agora, a maioria das pessoas tenta manipular as coisas que acontecem para que aconteçam de uma maneira que elas gostem. É aí que eles gastam sua energia tentando manipular, para que as coisas saiam do jeito que eles querem, do jeito que eles conhecem. Vai ser o melhor para todos. Então, eles fazem isso. Mas em vez de gastar tempo tentando manipular as coisas, você deixa acontecer naturalmente. E quando elas acontecem, você faz sua devida diligência, o que significa que você pensa sobre isso, você sente sobre isso. Você sabe meio que como seus dois tipos diferentes de proteína. Você sente sobre isso e então você faz uma escolha. E então você olha para trás para essa escolha e diz, foi uma boa escolha ou uma má escolha? E por quê? E então você aprende algo, e então você segue em frente. Então algumas pessoas têm um problema em fazer escolhas. Bem, eu não sei a resposta certa. Qual é o caminho de baixa entropia? Tenho 5 escolhas e não sei qual delas é de baixa entropia. Claro que você não sabe. Você nunca saberá. Supere isso. Você não precisa fazer a escolha certa. A vida não é sobre fazer a escolha certa. A vida é sobre aprender, sobre crescer e se tornar mais. Então você faz sua devida diligência. Você pensa sobre isso. Você obtém todas as informações. Você tenta pensar qual é a escolha de baixa entropia e então você a faz. E então você vê o que acontece. E se não der certo, você aprende com isso. E isso diminui a probabilidade de você fazer isso novamente porque aprende com isso. Então, você nunca deve se sentir, eu não sei qual é a escolha de baixa entropia. Você não precisa saber. Você apenas faz uma escolha, aprende com ela. A pior coisa que você pode fazer nesta realidade é fazer uma escolha e não aprender com ela. É uma escolha ruim. Se você não aprende com isso, então você simplesmente terá que fazer de novo. E você continua fazendo isso repetidamente por quantos dias ou quantas vidas forem necessárias para você entender. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, sim. Agora, eu vivo principalmente no espaço intuitivo. E se você está ciente desse tipo de coisa, sabe, tende a se sintonizar com isso. Você notará que estou aqui e depois não estou. E minha mente está meio que em outro lugar. E ela volta e volta com informações. E não. É algo que eu faça intelectualmente. Eu tenho que sair e encontrar essa informação. Conforme eu preciso, ela vem. E ela vem. Conforme eu preciso, quando eu preciso. E para mim é apenas a forma como a vida funciona. Se você precisa de alguma informação e ela está disponível para ajudá-lo a fazer a escolha. Mas você só chega lá, se livrando do medo, do ego e das crenças, porque essas coisas embaralham o que você sabe. Eles fazem você chegar a conclusões erradas e então elas pegam sua informação e a distorcem, basicamente, porque sua interpretação dessa informação agora está torcida para se ajustar aos seus medos, torcida para se ajustar às suas crenças. E comparações, decepções, querer algo que não deu certo, deveríamos realmente ver qualquer coisa que não deu certo como isso não era para acontecer e não teria sido bom para mim se tivesse. Sim, na maioria das vezes você faz isso, mas não importa. Você não precisa justificar tudo. As coisas acontecem porque acontecem. As coisas podem acontecer comigo porque outra pessoa decidiu fazer isso. Posso ter um acidente de carro porque alguém fez a curva errada. Ou pensou que era uma rua de mão dupla e era apenas de mão única. Então, coisas podem acontecer comigo, mas meu ponto é, eu não levo para o lado pessoal. É apenas que as coisas acontecem e eu lido com isso. Então, se eu quebrar uma perna ou algo assim, espero que ela se cure. E provavelmente aprendi algo com o processo de não poder andar por um tempo, será uma coisa de aprendizado. Aprenda a ser paciente. Aprender a depender dos outros. Aprender que você nem sempre pode fazer tudo por si mesmo. Então você transforma tudo em uma situação de aprendizado. Quase não há experiência que você possa ter da qual não possa aprender algo. Então a vida se torna melhor como uma série de aprendizados. Agora, você é a pessoa de quem estava falando. Eles disseram que era uma série de testes. Bem, sim, tudo é um teste. Você quebra uma perna, é um teste. O que você faz? Sente pena de si mesmo? Pobre de mim. Aquele idiota fez isso
e aquilo, e você culpa as pessoas e se sente miserável. Bem, sua perna levará o dobro do tempo para curar, e você ficará infeliz e miserável, e assim por diante. Enquanto que se for, oh, minha perna, e espero que cure bem e de forma satisfatória, e você coloca energia positiva, de repente cura 2 vezes mais rápido do que qualquer um pensou que curaria, e você está de pé novamente e tudo está bem. Então, não é culpar os outros, não é julgar os outros. É apenas aceitar a vida como ela vem e fazer suas melhores escolhas. E é muito simples. É apenas uma maneira muito simples de passar pela vida. E quanto mais você cresce, mais informações você tem para fazer isso funcionar melhor. Quanto mais ego, medo e crenças você tem, mais você distorce esse processo em algo que é não funcional. Então, é assim que você passa pela vida. É simples. Deixe as coisas acontecerem. Faça a devida diligência. Faça uma escolha. Aprenda com isso e siga em frente. Antes de deixarmos você ir, você é uma pessoa divertida? Você gosta de música, filmes? Qual é o seu... Ok. Eu sou uma pessoa divertida? Sim. Eu sou uma pessoa divertida. Você não percebe que sou uma pessoa divertida? Que tipo de filmes você gosta? Eu não assisto filmes com muita frequência porque não os acho muito bons na maioria das vezes. E eu tenho que te dizer, nunca vi um único episódio de Big. Teoria do Big Bang. Eu não assisto TV comercial há provavelmente 45 anos. Uau. Uau. Você gosta de música? Eu amo música. E o que você gosta? Eu gosto de quase tudo. Ok, mas o que... Ok, vai em frente. Exceto que eu não gosto muito de música country. Ok. Você e as vacas. Vacas não gostam de música country. As vacas não gostam de música country. Eu não gosto particularmente de música country. Acho um pouco chorosa e muito simplista. Ok. Tendo a gostar de música mais complexa. Ok. Tendo a gostar de fusion, jazz e rock. Ok. Eu gosto do meu rock. Meio alto e gritante. Eu gosto de um rock mais clássico. O que costumávamos chamar de rock clássico. Eu gosto. Você é uma pessoa que gosta do Fleetwood Mac? Você é uma pessoa que gosta de Grateful Dead? Veja, eu não conheço nenhum desses nomes. Beatles? Sim, bem, eu gosto de tudo isso. Ok. Ok. Eu gosto de música que é emocional. Ok. A música, que é toda sobre as palavras. Sim. Eu nunca escuto as palavras. Eu escuto a música. Não há palavras. A voz é apenas mais um instrumento. Interessante. Eu ouço a voz e ela faz o que faz. Música clássica? Eu gosto de música clássica. Entendi. Eu gosto de música clássica. Eu não gosto de tudo. Algumas são muito repetitivas. E meio que ciclam, sabe? Vêm em ciclos e giram. E, às vezes sabe? Tende a ser agitada, sem ser interessante. Ok. Outra música clássica que eu gosto, se não for simples. A maioria da música folk é boom. Você tem uma pequena melodia, é uma pequena melodia. E ela apenas se repete várias vezes. Eu não me importo de não ser complexa, se alguém realmente gosta de blues. Ok, blues são ótimos porque são apenas 3 acordes. É música emocional, é simples e repetitiva em sua forma, mas é emocional. É sobre sentimentos, é sobre algo que significa algo importante para alguém. E isso é significativo. Para mim, então, sim, quando eu digo rock alto e estridente, eu não sei como te dizer isso. Você sabe. Lembra do James Brown? Você se lembra? Ray Charles? Sim, claro, você se lembra de todos eles? Quero dizer, esses também são blues, sabe? Eles são meio blues, sim, meio rock blues. Então, blues, rock e jazz. Ok, eu gosto. Eu gosto de música jazz. Jazz contemporâneo. Ok, mas principalmente aquele que tem sentimento. Tipo, se você coloca Miles Davis e pega o álbum dele, Sketches of Spain. É uma obra linda. Meu filho mais velho é Miles Davis. Sim, é uma peça linda. Esse álbum é maravilhoso. É um dos meus álbuns favoritos. E não é porque Miles é muito bom em acertar cada nota perfeitamente. Ele faz isso. Ele estraga muitas delas, mas tem muito sentimento. E você pode simplesmente se perder nesse sentimento muito facilmente. Então, esse é o tipo de música que eu gosto.
Mas sim, lembra da música Bad to the Bone? Sim, lembra disso? Sim. Eu tinha uma senhora que morava conosco na época, cuidando das crianças, preparando refeições, limpando a casa e tal. E um dia ela veio até mim e disse: "Você já ouviu essa música?" E eu não tinha, porque eu estava muito ocupado naquela época. E eu não ouvia se eu escutava música no carro, era porque eu tinha um toca-CD no porta-malas do carro. Eu ouvia isso. Mas, de qualquer forma, eu disse: "Não, nunca ouvi." E ela disse: "Bem, de alguma forma, isso me lembra você. Você e essa música. Você e essa música simplesmente combinam." Eu disse: "Eu tenho que ouvir isso." Então ela encontrou e tocou para mim. E eu pensei: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Mas então eu toquei para a Eileen, que talvez esteja por aqui em algum lugar. Eu não sei. E ela disse: "Isso é você." Então, mas sou eu, não de uma forma que eu seja mau até os ossos, mas apenas, sabe, eu sou um físico e pareço ser muito intelectual, muito. Talvez, eu não diria conservador, essa é a palavra errada hoje em dia, mas como a maioria dos intelectuais é. Você chora? Sim, eu choro, mais e mais do que eu costumava. Quando eu era mais jovem, nunca. Nunca uma lágrima saía dos meus olhos, mas agora eu choro por tudo. É um sinal de maturidade. Sim, eu choro por tudo agora. Mas, de qualquer forma, eu tendo a ser, eu tenho um bom senso de humor. Eu adoro brincar. Seu livro é muito engraçado. Sim, a cada poucas páginas ou algo assim, capítulos, tem um pouco de humor. Muito lúdico. Eu sou assim. Eu costumo brincar muito, e eu tendo a ser um pouco selvagem e louco. Isso eu não acharia tão difícil de acreditar. Bom, mas eu sou. Nesta situação, estou muito contido e profissional e intelectual, e temos que dizer coisas. Mas, em um ambiente privado, eu não subo em mesas e coloco abajures na cabeça. Eu não sou esse tipo de cara, mas eu vou. Quase tudo que sai da minha boca é humor. Eu não sou muito sério sobre qualquer coisa. Bem, você é o rabino favorito que já tive neste podcast, então muito obrigado. Eu recomendo Meu Dedão do Pé. É denso, vale a pena explorar e, obviamente, é uma trilogia também. Por favor, diga a todos onde eles podem encontrar seus batimentos binaurais e tudo mais sobre você. Bem, vá ao meu site que é www.mybigtoe e com certo ponto com e você. Encontrará tudo lá. Se você realmente quiser entender do que se trata a teoria, encontrará a maior parte disso lá. Você encontrará pacotes para comprar, como batimentos binaurais, e haverá muitos deles, mas não são caros. Então, compre vários e compare-os, porque um batimento binaural que funciona bem para você hoje pode não funcionar amanhã. Depende. O que você traz para a mesa é uma das grandes variáveis. Não é apenas que todo mundo é igual. E esses batimentos binaurais farão tudo por todos. É muito pessoal. E você é diferente. Você é diferente de hora em hora, muito menos de dia para dia. Então, brinque com eles. Eu também tenho uma coisa lá chamada Explorando a Consciência e Tudo Paranormal, onde eu ensino você a fazer tudo paranormal, todas as coisas de que falamos. Eu ensino sobre visão remota, comunicação mente a mente, falar com seu tio Fred falecido, todas as coisas que você pode querer fazer, cura. Tudo isso. E eu explico como funcionam, por que funcionam, como você pode aprender a fazê-los, o que não fazer, o que fazer. E, novamente, isso não é realmente caro. É um curso de treinamento intensivo de 5 semanas. Se você fizer em 5 semanas, serão 5 dias intensivos, mas você pode fazer em 5 meses ou 5 anos, se quiser. Você simplesmente aprende mais rápido se for intensivo do que se não for, mas você pode fazer. Então, se você está interessado no paranormal, isso explicará o que é o paranormal e como funciona. Eu tenho alguns outros produtos lá. O Parque do Tom é um deles. Se você tem dificuldade em meditar, isso irá lhe dar algo para colocar em sua mente que seja produtivo. Isso o leva a ser capaz de fazer as coisas paranormais no final. Então, isso é outra coisa. Então é lá que você pode conseguir coisas. Eu tenho um YouTube e meu YouTube tem provavelmente 2.000 vídeos.
muitos vídeos para você descobrir quais assistir. Então, eu também tenho no site uma ferramenta de busca que pesquisa essas milhares de horas de vídeo por assunto. Eu também tenho, no Pinterest site, uma ferramenta chamada AI Guy. Agora você ainda não chegou ao AI Guy nos livros. Você acabou de olhar o livro 1, que não é mais do que uma introdução. As coisas sérias estão no livro 2 e no livro 3. Mas, de qualquer forma, AI Guy também é um personagem no meu livro. E esse AI Guy tem a minha voz. Ele foi treinado com todos, aqueles milhares de vídeos. Foi treinado com os livros e tudo o que eu já disse. Então, é o mais próximo, é de mim que você pode chegar. Incrível. Isso é divertido, mas não tão divertido. Ele não faz piadas como eu faço. De qualquer forma, ele será. Ele responderá suas perguntas. Muito parecido com eu fazia, nós o testamos muitas vezes. Eles têm um monte de perguntas e eu as respondo e depois colocam no AI Guy para respondê-las. E eu diria que 98%, 99% acerta, porque não é apenas qualquer IA, mas uma que foi treinada especificamente com o meu material. Eu poderia fazer um programa derivado com a IA dele. Você poderia simplesmente falar com ele o quanto quisesse. Mas é bom. Então, isso é outra coisa que temos. Mas, em geral, é uma comunidade. Sabe, eu não tenho milhões de pessoas me seguindo, mas tenho cerca de 100 mil. E temos uma comunidade que tem seus próprios boletins e coisas que são enviadas. Temos reuniões. Em maio, vou para a Espanha por 4 ou 5 dias para fazer eventos. Já estive ao redor do mundo 1 ou 2 vezes. Já estive na Alemanha 5 ou 6 vezes. Em todos os lugares falam inglês, porque, caso contrário, tenho que fazer com um intérprete. Então, falo em lugares onde há inglês. Na verdade, tive um intérprete alemão quando estive lá, mas um dos meus maiores públicos está na Alemanha, as pessoas que são muito racionais. Meus livros, eu os planejei, sabe, foram escritos por um físico. Eu os planejei para serem uma rampa de acesso para os pensadores lógicos. Pessoas que vivem por processos lógicos não têm uma rampa de acesso. Para o espiritual, ou para o não físico, ou qualquer coisa desse tipo, então, meus livros são feitos para serem lógicos, e eles enlouquecem os pensadores intuitivos porque são muito lógicos, muito processuais. Eles não são uma leitura fácil, e você tem que lê-los muito devagar. Bem, eu realmente gostei do primeiro, então vou enfrentar os outros também. Sim, você vai gostar mais deles. Há mais e melhores informações à medida que você avança. Mas isso foi divertido. Obrigado. Obrigado por me convidar. Foi um prazer. Achei que talvez falássemos mais sobre saúde mental. Mas tudo bem. Muitas outras coisas para falar. Então talvez façamos isso de novo. Adoraríamos isso. Sabe, as pessoas me perguntam sobre... Bem, muitas dessas pessoas são internadas. É porque elas estão tendo conexões reais com um sistema consciente maior, e ninguém acredita nelas. E sim, esse é um problema. Se você tem essa conexão, precisa mantê-la para si mesmo. Também é sobre se você pode integrá-la ou se ela meio que te domina, certo? Se você está canalizando uma quantidade enorme de informações e não sabe o que fazer com isso. Sim, bem, então você tem que meio que recuar novamente. Você não quer sobrecarregar seu próprio livre-arbítrio para lidar com isso. Então você tem que recuar e dizer, ok, o que isso significa? Se você simplesmente se abrir para isso e agora você é um canal, e você está apenas falando coisas que ninguém consegue entender, isso não vai ser útil para você ou realmente para outras pessoas. Então você precisa garantir que seu livre-arbítrio esteja no controle do que está acontecendo. E se for mais do que você pode lidar, então faça parar. Isso obedecerá ao seu livre-arbítrio. Você pode fazer parar. Você sabe como aquelas pessoas que são muito empáticas não conseguem entrar em um Walmart porque isso os deixa loucos, todas as vibrações. Sim, sim. E você pode desligar isso. Você pode desligar seletivamente. Não apenas desligar tudo, mas você pode dizer, eu só quero ser capaz de ouvir aquelas pessoas que têm aniversário esta semana. E então a multidão desaparecerá, e você só ouvirá das poucas pessoas que têm aniversários esta semana. Você pode abrir e fechar esses portais, com sua intenção. E a maioria das pessoas não sabe disso, mas você pode. Só leva um pouco de prática para desenvolver seu lado intuitivo. Ele tem muitas coisas que pode fazer, é a sua mente.
É a função central da sua mente. É esse ponto intuitivo. O intelecto é meio que algo enxertado ao lado para que você possa lidar com o mundo. Mas lidar com ser um ser humano, com outras pessoas, vem principalmente do seu lado intuitivo. E nós não o desenvolvemos de forma alguma. Nós deixamos isso lá e parar. Éramos mais inteligentes. Quando tínhamos 3 anos do que somos agora como adultos, na maioria das vezes. Mas você pode ligar coisas, desligar coisas. Há mais para falar, com certeza. Muito obrigado. Torne-se membro e apoie nosso canal. Ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Tenha acesso a conteúdos exclusivos e participe dessa expansão. Sucesso fora da curva.